sabe, às vezes a vida nos traz desafios que nunca vemos chegando. Lembro do dia em que tudo mudou. Foi só alguns meses depois que meu pai faleceu e eu estava na nossa casa de família cercada de memórias. Era estranho estar de volta lá sem ele. As paredes, que antes tinham risadas, agora ecoavam com silêncio, e eu sentia um vazio que não conseguia tirar. Minha irmã e eu sempre fomos muito próximas, mas naquele dia parecia que estávamos em lados opostos. Quando entrei na sala, vi ela sentada ali, com os braços cruzados sobre o peito. Havia um fogo nos olhos dela que me deixou desconfortável. "Você acha que pode entrar aqui e levar tudo, não é?" Ela disse, sua voz tremendo de raiva. Eu fiquei surpresa. "Isso não é só sobre a casa", gritei de volta, meu coração batendo forte. "É sobre o que papai queria para nós. Você só está pensando em você mesma." A mágoa e a frustração saíram de mim, e eu senti o espaço entre nós aumentando a cada palavra. Nós tínhamos vivido tantos momentos felizes naquela casa, mas agora parecia uma guerra. Em vez de nos confortar, estávamos nos machucando, e isso partiu meu coração. Eu queria gritar, para fazê-la entender que eu não queria feri-la. Eu só queria honrar a memória do nosso pai. Naquele momento percebi que nós duas estávamos sofrendo, mas em vez de nos unirmos, estávamos nos afastando. Eu não conseguia evitar de pensar: será que realmente deixaríamos essa perda nos separar? Ou ainda havia uma chance de consertar o que estava quebrado? Tenho 32 anos agora, mas tudo começou há cerca de 5 anos, logo depois que meus pais faleceram. Minha irmã é 3 anos mais velha que eu, agora ela tem 35, e nós crescemos nessa mesma casa. Não era uma grande mansão, mas era nosso lar e guardava todas as nossas memórias de infância. Quando éramos crianças, minha irmã e eu éramos muito próximas. Nossos pais não eram rigorosos, mas tinham grandes expectativas para nós duas. Lembro das noites de verão em nosso quintal, do jeito que costumávamos brincar de esconde-esconde até nossa mãe nos chamar para jantar. Nós discutíamos, como todos os irmãos fazem, mas sempre nos apoiamos. Não éramos apenas irmãs, éramos melhores amigas. Quando nosso pai adoeceu, minha irmã foi quem mais se destacou. Ela já estava morando na casa da família, ajudando nossos pais, enquanto eu tinha me mudado para outro estado a trabalho. Na época não pensei muito nisso. Minha irmã sempre foi a responsável. Depois que nosso pai faleceu, nossa mãe ficou muito quieta, quase perdida. Foi difícil para todos nós. Eu fazia o que podia de longe, mas era minha irmã quem estava com ela todos os dias. Nos últimos meses de vida de nossa mãe, notei uma mudança em minha irmã. Ela se tornou distante, como se estivesse escondendo algo de mim. Quando perguntei a ela sobre isso, ela ignorou, dizendo que estava cansada de cuidar da mãe. Eu não a pressionei. Quando nossa mãe finalmente faleceu, ficamos arrasadas. Foi o fim de uma era para nós. A casa parecia vazia, mas ainda era um lar. Depois do funeral, minha irmã e eu nos sentamos juntas na sala, relembrando os bons tempos. Nós até rimos em meio às lágrimas, lembrando como nossa mãe costumava insistir em jantares em família, não importa o quão ocupadas estivéssemos. Pensei que passaríamos por tudo juntas, como sempre fizemos. Mas quando o testamento foi lido uma semana depois, tudo mudou. Para meu choque, a casa da família foi deixada inteiramente para minha irmã. Eu fiquei chocada. Não houve menção de que eu herdaria qualquer parte dela. Nossos pais sempre disseram que a casa seria dividida entre nós igualmente. Lembro-me de estar sentada ali, olhando para o advogado, tentando entender o fato de que a casa em que cresci, o lugar que guardava todas as minhas memórias de infância, não era mais minha. Eu não queria acreditar, mas minha irmã não pareceu surpresa. Ela evitou olhar nos meus olhos, e quando a confrontei depois, ela apenas disse: "Mamãe e papai queriam que eu ficasse com a casa porque cuidei deles em seus últimos anos." Fiquei magoada, mas não discuti. Não queria brigar com minha única irmã, especialmente depois de perder nossos pais. Na época, disse a mim mesma que não importava. A casa não era a coisa mais importante. Éramos uma família, e era isso que importava. Por alguns meses depois, as coisas estavam bem. Minha irmã até me deixou ficar na casa enquanto eu pensava nos meus próximos passos. Mas lentamente as coisas começaram a mudar. Com o passar do tempo, as coisas entre minha irmã e eu começaram a ficar estranhas. No começo tentei ignorar. Disse a mim mesma que era só a tristeza, o peso de perder os 2 pais em tão pouco tempo. Mas a distância entre nós não era só emocional, tornou-se física também. Minha irmã parou de vir tanto para casa. Ela estava ocupada, dizia,
trabalho, amigos, vida. Ela tinha começado um novo emprego em um escritório de advocacia no centro da cidade, e isso exigia mais do seu tempo. No começo, acreditei nela. Ela chegava em casa tarde da noite, às vezes só para dormir. Parecia que estávamos morando na mesma casa, mas em mundos completamente diferentes. Houve uma noite que ainda se destaca na minha mente. Fazia alguns meses desde o funeral da nossa mãe. Eu tinha preparado o jantar. Uma refeição simples, nada extravagante, mas que me lembrou dos jantares que costumávamos ter quando éramos crianças. Esperei minha irmã voltar para casa. Fiquei olhando para o relógio, esperando que ela entrasse pela porta e pudéssemos sentar e compartilhar uma refeição juntas, como nos velhos tempos. Mas ela só voltou para casa quase meia-noite. Eu estava sentada à mesa da cozinha quando ouvi a porta da frente abrir. Minha irmã entrou, seus saltos estalando no chão de madeira, seu casaco pendurado no ombro. Ela nem olhou para mim. "Oi, eu fiz o jantar. Ainda está quente", eu disse, minha voz quase implorando. Ela olhou para o prato que eu tinha preparado para ela, então deu de ombros. "Eu já comi com alguns colegas. Desculpe." Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu não sabia por que doeu tanto, mas doeu. Tentei esconder minha decepção, mas pude sentir as lágrimas brotando em meus olhos. Rapidamente me levantei, peguei meu prato e comecei a lavar a louça, esperando que ela não percebesse. Mas minha irmã percebeu. Em vez de se desculpar ou mostrar qualquer simpatia, ela suspirou e disse: "Você precisa parar de fazer isso. Você não é minha mãe." Foi a primeira vez que realmente senti a distância entre nós. Era como se ela tivesse construído um muro, e não importava o quanto eu tentasse, não conseguia passar. Depois daquela noite, parei de tentar me conectar com ela. Eu ficava no meu quarto a maioria das noites, lendo ou rolando meu telefone, apenas esperando seus passos no corredor. Às vezes ela nem voltava para casa, saindo com amigos ou passando o fim de semana com seu novo namorado. Quando minha irmã e eu conversávamos, era breve e estranho. Ela me contava sobre seu trabalho ou sua vida social, mas parecia que estava apenas marcando caixas, como se estivesse cumprindo alguma obrigação de falar comigo porque éramos irmãs. Ela nunca perguntava sobre minha vida ou como eu estava. Era como se eu tivesse me tornado invisível em minha própria casa. Uma tarde, cerca de 6 meses depois de ter me mudado de volta, cheguei em casa e encontrei minha irmã sentada na sala com um corretor imobiliário. Eles estavam discutindo o valor da casa, falando sobre possíveis reformas e atualizações para aumentar seu preço de mercado. Meu coração afundou enquanto eu estava na porta, ouvindo-os falar sobre a casa como se eu nem estivesse lá. "Você está pensando em vender a casa?" perguntei, minha voz trêmula. Minha irmã nem olhou para cima. Ela apenas continuou falando com o corretor, mostrando a sala de estar, apontando a lareira velha e o piso de madeira gasto. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Finalmente, minha irmã se virou para mim e disse: "Estou apenas explorando opções. Não se preocupe com isso." Mas seu tom era desdenhoso, quase condescendente. Fiquei ali congelada. Esta era a casa da nossa família, o lugar onde crescemos, onde rimos, choramos e compartilhamos inúmeras memórias. E agora ela estava tratando isso como apenas mais uma propriedade, algo para ser comprado e vendido sem pensar 2 vezes. Mais tarde naquela noite, eu a confrontei. Eu não conseguia mais ficar quieta. "Você não pode simplesmente vender a casa sem nem falar comigo. Esta era a nossa casa, a casa dos nossos pais. Você não pode simplesmente apagar tudo isso." Ela revirou os olhos e suspirou, como se eu estivesse sendo irracional. "Você precisa seguir em frente. Não podemos viver no passado para sempre. Esta casa é grande demais para nós e preciso do dinheiro para pagar algumas dívidas." Senti meu sangue ferver. Como ela podia ser tão fria, tão distante das memórias que compartilhávamos? Eu queria gritar, sacudi-la, fazê-la entender que isso não era apenas sobre a casa. Era sobre nossa família, nossa conexão, nossa história. Mas eu sabia no fundo que minha irmã já havia seguido em frente. Ela havia construído uma nova vida para si mesma, uma que não me incluía ou o passado que compartilhávamos. Poucos dias depois da conversa sobre vender a casa, eu não consegui tirar da cabeça o sentimento de traição. Parecia que tudo estava escapando das minhas mãos, como se eu estivesse perdendo minha família de novo. A casa não era apenas um prédio, era parte das nossas vidas, e a decisão da minha irmã de vendê-la sem me perguntar partiu meu coração. Uma noite, juntei toda a minha coragem e decidi confrontá-la.
Eu precisava de respostas. Precisava saber por que ela havia mudado tanto e por que estava tão ansiosa para deixar para trás tudo que nos conectava aos nossos pais. Ela estava na cozinha, preparando uma xícara de chá quando entrei. Precisamos conversar, eu disse, minha voz firme, mas um pouco trêmula. Ela nem levantou os olhos da xícara. E agora? Ela murmurou, parecendo cansada, como se não tivesse energia para outra discussão. Sobre a casa, continuei. Não entendo por que você está com tanta pressa para se livrar dela. Esta é a nossa casa. É onde crescemos. Como você pode simplesmente jogar tudo fora? Ela suspirou fundo, finalmente se virando para mim. Você não entende, não é? Esta casa não é mais um lar. É só um lembrete de tudo que perdemos. Não suporto ficar aqui, andando por esses cômodos cheios de memórias. Dói muito. Suas palavras me atingiram, mas eu não estava pronto para desistir. Mas você nem está me dando uma escolha. Você está tomando decisões sobre tudo sem falar comigo. Nós deveríamos estar juntas nisso. Mas você está me tratando como se eu não importasse. A sala ficou em silêncio por um momento. Minha irmã olhou para mim e pela primeira vez em muito tempo vi um pouco de culpa em seus olhos. Ela sabia que eu estava certa, mas em vez de admitir, ficou na defensiva. O que você quer que eu faça? Ela retrucou. Você quer que eu fique presa nesta casa para sempre, só porque você não consegue seguir em frente? Eu tenho uma vida e preciso vivê-la. Não vou ficar aqui, agarrada ao passado, só porque você quer. As palavras dela doeram. Parecia que ela estava me acusando de ser fraca, de não conseguir deixar ir. Mas não era tão simples assim. Não se trata de seguir em frente, eu disse, minha voz trêmula de emoção. É sobre respeito. É sobre entender que esta casa guarda memórias, não só para mim, mas para nós duas. Você não se importa com nada disso? Você não se importa com o que esta casa significa? Ela balançou a cabeça, seu rosto cheio de frustração. Eu me importo, mas não posso viver no passado para sempre. Você precisa entender isso. Senti uma onda de raiva crescer dentro de mim. Você acha que é a única que está sofrendo? Você acha que eu não sinto falta deles todos os dias? Mas isso não significa que devemos apagar tudo o que eles deixaram. Vender a casa não vai fazer a dor ir embora. Nesse ponto, a discussão aumentou. Nós duas estávamos falando uma sobre a outra, nossas vozes ficando mais altas. A tensão na sala era insuportável. Anos de sentimentos não resolvidos. Tristeza, raiva, solidão, tudo veio à tona. Eu não estou apagando nada, ela gritou. Estou tentando sobreviver. Você acha que isso é fácil para mim? Você acha que eu não tenho lutado também? Sua voz falhou e pela primeira vez vi lágrimas em seus olhos. A irmã forte e controlada que eu sempre conheci estava desmoronando na minha frente. E naquele momento percebi que ela não estava tão distante quanto eu pensava. Ela estava sofrendo tanto quanto eu. Ela só não sabia como mostrar. Houve um longo silêncio entre nós. Nenhuma de nós falou, mas a tensão na sala começou a desaparecer lentamente. Nós duas estávamos exaustas, emocionalmente e mentalmente. Eu não quero mais brigar, eu disse suavemente. Eu só quero que a gente se entenda de novo. Ela enxugou uma lágrima e assentiu, sua voz quase um sussurro. Eu também não quero brigar. Sinto muito. Eu simplesmente não sei como lidar com tudo isso. Após o confronto, houve um silêncio desconfortável entre nós. Nenhuma de nós falou pelo que pareceu minutos, embora provavelmente tenha sido apenas alguns segundos. Nós duas tínhamos dito coisas que estávamos guardando por tanto tempo, e o peso de nossas palavras estava no ar. Eu podia ver que minha irmã estava cansada, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Suas defesas estavam começando a cair. Ela sempre foi a forte, a que manteve tudo sob controle depois que nossos pais faleceram, mas agora percebi que ela estava carregando um peso muito maior do que eu imaginava. Respirei fundo e tentei acalmar minhas emoções. Eu nunca quis tornar as coisas mais difíceis para você, eu disse suavemente, quebrando o silêncio. Eu simplesmente não percebi o quanto você estava passando. Eu estava tão envolvida em meus próprios sentimentos que não vi. Ela olhou para mim, seus olhos cheios de lágrimas que ela ainda estava tentando segurar. Eu não queria sobrecarregá-la, ela sussurrou. Eu pensei, se eu continuasse forte, tudo ficaria mais fácil para nós duas. Mas eu estava errada. Eu estava fugindo da dor em vez de lidar com ela. Pela primeira vez em muito tempo, eu vi minha irmã como vulnerável, algo que ela nunca tinha me mostrado antes. Ela sempre agiu como se nada pudesse machucá-la, mas agora percebi que ela estava tão quebrada quanto eu.
Eu me aproximei dela, sem saber o que dizer, mas sabendo que eu precisava dizer algo. Nós não temos que passar por isso sozinhas, eu disse gentilmente. Nós duas temos tentado lidar com tudo sozinhas, mas talvez tenhamos feito errado. Talvez precisemos uma da outra mais do que percebemos. Ela olhou para suas mãos, seus dedos tremendo levemente. É só que é tão difícil estar aqui, ela admitiu. Cada cômodo desta casa me lembra deles. Toda vez que passo pela sala de estar, vejo papai sentado em sua cadeira. Toda vez que entro na cozinha, lembro da mamãe cozinhando nossas refeições favoritas. É como se eles ainda estivessem aqui, mas não estão. E isso dói. Eu assenti, sentindo um nó se formar na minha garganta. Eu sei, eu disse calmamente. Eu me sinto da mesma forma, mas isso não significa que devemos apagar tudo o que eles deixaram para trás. As memórias não devem nos machucar. Elas devem nos manter conectadas a eles. Ela enxugou uma lágrima da bochecha e suspirou. Eu pensei que vender a casa me ajudaria a seguir em frente, ela admitiu. Eu pensei que se eu deixasse isso para trás, eu poderia finalmente parar de me sentir presa no passado. Mas agora, eu não sei mais se essa é a coisa certa a fazer. Eu senti uma pequena sensação de alívio. Ela estava finalmente começando a entender, a ver as coisas do meu jeito. Talvez não tenhamos que tomar nenhuma decisão agora, eu sugeri. Talvez possamos tirar um tempo para descobrir as coisas juntas. Podemos ir devagar. Não há pressa. Ela assentiu, seu rosto suavizando. Talvez você esteja certa, ela disse. Eu estava tão focada em tentar seguir em frente que não percebi que estava te afastando. Sinto muito por isso. Estendi a mão e coloquei uma mão em seu ombro, oferecendo-lhe um pequeno sorriso. Nós duas cometemos erros, eu disse. Mas podemos consertar isso. Não precisamos nos perder no processo. Pela primeira vez em semanas, vi um lampejo de esperança nos olhos da minha irmã. Era uma coisa pequena e frágil, mas estava lá. Eu não quero te perder, ela disse calmamente. Você é a única família que me resta. As palavras me atingiram como uma onda, e de repente, toda a raiva, frustração e tristeza que eu estava segurando começaram a derreter. Nós passamos por tanta coisa juntas e mesmo que tivéssemos nos afastado, ainda tínhamos uma outra. Não vamos nos perder, prometi. Vamos descobrir isso, não importa o quão difícil seja. Somos uma família, e é isso que importa. Ficamos ali sentadas por um tempo, nenhuma de nós falando muito, mas o silêncio entre nós parecia diferente agora. Mais leve, menos sobrecarregado pelo peso de sentimentos não ditos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos na mesma página, como se estivéssemos finalmente começando a nos curar. O sol estava começando a se pôr, lançando uma luz dourada suave sobre a casa. Parecia diferente agora, não tão pesada quanto antes. Minha irmã e eu estávamos sentadas juntas na varanda, a brisa fresca roçando nossos rostos. Havia um silêncio entre nós, mas dessa vez não era estranho ou desconfortável. Era tranquilo. Olhei para ela e vi algo que não via há muito tempo. Ela parecia calma. A tensão em seus ombros havia desaparecido e as linhas de preocupação em seu rosto estavam mais suaves agora. Era como se pela primeira vez em anos, ela pudesse finalmente respirar novamente. Talvez possamos levar algum tempo antes de decidir o que fazer com a casa, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Não precisamos nos apressar em nada. Podemos descobrir as coisas lentamente. Eu assenti, sentindo um calor no meu peito. Sim, podemos dar um passo de cada vez, concordei. Não há necessidade de tomar grandes decisões agora. Temos uma a outra, e isso é o suficiente por enquanto. Saber que não precisávamos resolver tudo imediatamente trouxe uma sensação de alívio que eu não sabia que precisava. Por muito tempo, me senti pressionada a tomar decisões sobre o futuro, sobre o que aconteceria com a casa conosco. Mas agora, com minha irmã ao meu lado, eu sabia que, acontecesse o que acontecesse, enfrentaríamos juntas. A conversa mudou para tópicos mais leves. E começamos a falar sobre as pequenas memórias que tínhamos de crescer na casa. As brincadeiras que fazíamos quando crianças, as brigas sobre quem ficava com o quarto maior, as conversas noturnas que tínhamos quando a vida ficava difícil. A casa que parecia um fardo, agora parecia um tesouro de memórias que ainda não estávamos prontas para deixar para trás. Eu esqueci o quanto costumávamos rir nesta casa, ela disse com um pequeno sorriso. Não foi tão ruim, foi? Eu sorri de volta. Não foi. Tivemos alguns momentos muito bons aqui. Talvez não há problema em se apegar a eles.
Conforme a luz diminuía, percebi que não estávamos mais falando apenas sobre a casa. Estávamos falando sobre nós, sobre como nos afastamos e como lenta, mas seguramente estávamos encontrando o caminho de volta uma para outra. Você acha que ficaremos bem? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Peguei sua mão e dei um aperto suave. Sim, eu disse suavemente. Acho que ficaremos. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que o peso do passado estava sendo aliviado. Ainda não tínhamos todas as respostas, mas tínhamos uma outra, e isso era o suficiente por enquanto. O futuro não parecia mais tão assustador, porque não o enfrentávamos sozinhas.